Mateus capítulo 9, versículo 9, está escrito assim: E Jesus, passando adiante dali, viu, assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Amém. Glória a Deus. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Regozijamos nesta manhã. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, texto sagrado que nós lemos, e eu quero falar sobre você foi salvo para um propósito. Você foi salvo para um propósito. É bem verdade, meus amados e queridos irmãos, que antes da fundação do mundo, Jesus já nos conhecia. Jesus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Você foi chamado para exercer, para uma função, uma chamada para chegar lá no céu. Porque o nosso lugar não é aqui na terra. O meu e o teu lugar é na Canaã celestial. Então nós somos chamados para um propósito. E nesta manhã, nós temos que pedir a Deus liberdade para ativar o meu e o seu chamado. Nós temos que pedir a Deus. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, nós somos salvos para um propósito. O plano de Deus, ao nos salvar, não é unicamente nos levar para a sua glória. Se o plano de Deus é nos salvar, fosse unicamente nos levar para a sua glória, você não teria sido arrebatado, transladado ou teria morrido. Tampouco. Então logo entregou sua vida a Jesus para chegar no céu. Esse é o nosso propósito. Jesus nos salvou para um cumprimento de propósito que Ele tem conosco aqui. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, e versículo 13, ele está nos ensinando que fomos alcançados para alcançar algo, a um propósito da nossa salvação que se implica aqui na terra. Escrevendo a Colossenses, ele diz: quanto a vós que nos se refere a Cristo, cabe não apenas crer nele, mas também padecer por ele. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 24. Há uma missão a ser cumprida, é nossa, que é da igreja. A missão de tornar conhecido o nome de Jesus entre os homens. O episódio da chamada de Mateus para seguir a Cristo se dá-se em meio a uma sequência de acontecimentos muito próximo do ministério do Senhor Jesus. Jesus é batizado nas águas por João Batista. E o texto diz que ele vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, estando Jesus no deserto sendo tentado, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado e não pecou. Saindo do deserto, Jesus vem para Nazaré, aldeia aonde ele crescera. Louvado seja Deus. Cidade e terra, região de Maria, sua mãe.
Quando Jesus chega em Nazaré, o texto revela em Lucas capítulo 4, que ele vai direto para a sinagoga, e na sinagoga, o chefe da sinagoga disponibiliza a oportunidade para quem quiser fazer a leitura de um texto das Escrituras. E Jesus se levanta, entrega-se a ele o rolo do livro do profeta Isaías, capítulo 61. Jesus agora é expulso da sinagoga na medida que ele faz a exposição do texto lido e aplicação dele. E quando ele é expulso de Nazaré, também vai ele embora. Jesus sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Enquanto Nazaré era uma pequena aldeia dos tempos de Jesus, Cafarnaum era a maior cidade da Galileia naqueles dias. Era um centro comercial, portuário. Tinha uma base militar diversa de Roma. Tanto que a Bíblia fala do centurião de Cafarnaum. Um centurião é um comandante de 100 a 200 homens. Em Cafarnaum tem um controle de alfândega por causa da movimentação comercial. Passa por Cafarnaum a maior sinagoga de Israel nos dias de Jesus. Fora de Jerusalém era a sinagoga de Cafarnaum, e quando Jesus chega lá, eles param na casa de Pedro. Pedro ainda não segue, Pedro ainda não é discípulo, Pedro ainda não é apóstolo, mas Jesus para na casa de Pedro porque de algum modo a sogra de Pedro está doente, e Jesus agora entra na casa para curar a sogra de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro, e a Bíblia diz que ela começou a servi-lo, que o Pedro começou a servi-lo, foi pescar. Enquanto Pedro vai pescar, Jesus está na casa pregando para aquele paralítico que desceu pelo teto. Jesus cura o paralítico em Lucas capítulo 5, versículo 17, que a unção estava sobre ele. A cura, aquele era um dia de milagre, de cura. Quando Jesus cura o paralítico, ele vai ao mar da Galileia para convocar a Pedro para segui-lo no seu ministério. Aí nos tempos, aqueles episódios da pescaria que Pedro trabalhou a noite inteira e não pegou nada, e quando Jesus diz, joga a rede do lado direito do barco, Pedro vai a rede vendo cheia de peixe. Ele está tão constrangido que ele cai aos pés de Jesus e disse assim: afasta de mim, que sou um homem pecador. Glória a Jesus. Jesus então diz a Pedro: vinde após mim, e eu te farei pescador de homem. Sequência, todos esses episódios se dão na mesma sequência. É por isso que o texto do capítulo 9, do versículo 9 de Mateus nos diz: é partindo Jesus dali. Agora Jesus sai de Cafarnaum e ele passa pela alfândega de Cafarnaum. Era mais importante território de Israel. A tradição diz que na saída de Cafarnaum havia 200 cobradores de impostos. 100 sentava no lado direito da estrada e 100 sentava ao lado esquerdo. Aqui começa o episódio que envolve a chamada de Mateus, porque diz assim: e partindo Jesus dali, viu um homem. Quantos homens havia na alfândega? Acabei de falar que havia 200 homens.
200 homens, ele viu um. De 200 homens, ele viu um homem. Quando o assunto é chamada de Deus para o ministério, eu e você precisamos saber que Deus não nos chamou porque não viu outro, porque não tinha outro. Ele nos chamou porque de algum modo e por alguma razão Ele quis chamar eu e você. Não é porque não há ninguém mais capaz. Deus nunca chama alguém para o exercício do seu reino por causa da capacidade. Deus nunca chama por causa da simpatia. Ele nunca chama alguém por causa da popularidade. Ele está no campo da sua soberania. Ele decide chamar e chama quem Ele quer. Ele viu um homem, aleluia, no dia que o Senhor chamou a Jeremias para o seu ministério, no capítulo 1, versículo 5 de Jeremias. A escolha raramente passa pela opinião de quem é chamado. Deus normalmente não pergunta se você quer fazer a sua obra, se você quer fazer a missão, se você quer evangelizar. Ele apenas escolhe você e te chama para este propósito, te chama para fazer o cumprimento. Aleluia, louvado seja Deus. Deus me chamou, Deus te chamou, te escolheu, aleluia, para proclamar o evangelho. Não é porque você é melhor do que os outros, não, porque Deus viu em você o que não viu em outras pessoas. Porque o homem pode ver por fora, mas o Senhor nos conhece por fora e por dentro. O homem pode olhar a aparência, mas Deus olha para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã, aleluia, eu quero te dizer que Deus te escolheu, que Deus te chamou para exercer um propósito aqui na terra. Eu preciso que você saiba que caso que o Espírito Santo me traz ao coração esta palavra, preciso lhe dizer que você não é o resultado de um jogo de sorte. No mundo de Deus, Deus não brinca de jogo de sorte. Deus não brinca de roleta russa. No dia que você nasceu, milhares de crianças também nasceram. Centenas delas morreram ao longo da sua vida. Quantas pessoas morreram? Os amigos e outros foram embora. Conhecidos seus, houve um acidente, alguém morreu e você ficou vivo. Você realmente acha que isso é sorte? Ou é um plano, é um projeto de Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Deus poupou a minha vida e a tua vida para exercer um propósito aqui na terra. Aproveite enquanto Deus te dá livramento, te dá um fôlego de vida, para proclamar o evangelho e dizer que Ele salva, cura e liberta e leva para o céu. Nesta manhã eu quero te dizer que Deus te escolheu. Aleluia, Deus tem um caminho, um propósito para a tua vida. A chamada de Deus é linda na tua vida, na tua história. Levanta a tua cabeça, dá a volta por cima, porque não foi o homem que te escolheu, mas foi Deus que te escolheu. A Bíblia diz que não foi vós que me escolheste, mas fui eu que te escolhi. E nesta manhã Deus está dizendo: eu tenho um propósito contigo aqui na terra. Levanta a tua cabeça, coloca o terno, bota a Bíblia na mão, prepara a palavra, prepara o louvor para pregar a palavra de Deus, para exercer o propósito e a chamada aqui na terra. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para um jogo de sorte e azar. Deus seleciona homens capazes, aqueles que não são, para confundir quem são. Deus não está preocupado quem fala bonitinho. Deus não está preocupado com nada disso. Em oratória, Deus está preocupado com aquilo que Ele viu em você e quer te usar pelo fato dele ter visto algo diferente em você. Pelo fato dele ter visto Mateus, 200 homens que ele viu, ele escolheu Mateus, aleluia. E nesta manhã Deus está dizendo: eu te escolhi diante de muitos, chamei-te pelo teu nome, aleluia, aleluia. Sou eu que levanto, sou eu que cumpro, sou eu que exalto,
Sou eu que chamo. A séria. O Senhor nesta manhã está dizendo para você, quem sabe você acordou nesta manhã dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero uma resposta. E lá vai a resposta. Deus te salvou para um propósito aqui na terra. Aleluia. Tem alguém que está à tua volta e precisa te ouvir. Abre a boca e deixa Deus te usar aqui na terra. Louvado seja Deus. Deus tem um plano na tua vida e uma chamada especial para você, e muito legal, e um ministério. A sensação que nós temos de que nós conseguimos é fugir do propósito divino. Mas eu preciso lhe dizer nesta manhã que não dá para escapar daquilo que Deus te chamou para fazer, nem, aleluia, louvado a Deus. A caverna não te esconde, nem o ventre do peixe te esconde, nem o deserto te assola, porque como diz o salmista: para onde eu fugirei do teu espírito, e para onde me assentarei da tua face? Você pode sair daqui deste lugar e ir para outro, Deus vai te pegar. Você pode entrar na barriga do peixe, Deus te puxa de lá. Você pode ir para a caverna, Deus te vê dentro da caverna, mas a caverna é escura, Ele é a lâmpada. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E Ele te vê e vai te chamar, porque foi Ele quem te escolheu. Nada te esconde dos olhos de Deus. Quem sabe você diz: não dá mais, não dá mais para continuar, não dá mais para fazer a obra. Ele viu o homem e viu você na sua casa, Ele viu você no trabalho, o Senhor viu você no meio dos teus filhos, no meio dos teus pais. Deus viu você e te chamou para um propósito. Levanta a cabeça, irmã, levanta a cabeça, fecha a porta do teu quarto, ora em Deus em secreto, porque Deus quer te dar vitória. Ele te chamou para exercer um propósito aqui na terra. Às vezes a gente fica indagando com Deus: será que realmente eu fui chamado, eu fui escolhido por Deus? A resposta nesta manhã é: você foi salvo para um propósito. Aleluia. Nesta manhã, Jesus está falando contigo, e eu creio que você não será a mesma pessoa que andava frustrada, cabisbaixa, se escondendo. Nesta manhã o Senhor diz: reage, levanta a tua cabeça e dá a volta por cima e cumpre o chamado de Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.